Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bebeto Ciolin, sou professor de Educação Física, formado na Universidade Federal de Santa Maria no ano de 97, então já são mais de 20 anos nessa área de trabalho. Em 2005, houve a possibilidade de abertura da Flex Academia, então a Flex que agora nesse ano já vai fazer 15 anos, e com esse histórico então de 20 anos de formado, 15 anos de academia, foram mais ou menos 13 anos como professor aí da Urcamp também, e muitas outras atividades, esportes, enfim, toda a área da atividade física. E a Prof. Jaque, então titular da disciplina de vocês, me convidou para que a gente fizesse essa conversa e eu apresentasse para vocês um pouco da minha experiência e da história da Flex Academia. Se confunde muito com a história das academias de Alegrete. Então a gente abriu em 2005, coincidentemente, mesmo ano que nasceu meu filho nasceu em março. Em setembro a gente que eu digo eu, a minha esposa, a Michelle, a gente abriu a academia. A academia, o primeiro lugar dela foi lá onde hoje é a Biofitness, na frente do Dom Lagarto. Depois a gente foi mudando de alguns endereços até chegar esse endereço atual agora, que é ali na Barão do Rio Branco. Então a gente fez um caminho muito longo. E uma das coisas bem interessantes assim é que o caminho foi sendo traçado em cima das tendências do fitness. Então a gente não ficou engessado num processo. Pra vocês terem uma ideia, na época que a gente abriu a academia, se dizia que a onda do momento eram abrir academias específicas para grupos, ou seja, a nossa primeira ideia até foi abrir uma academia só para mulheres. Aí depois a gente vai fazendo pesquisa, vai conversando com as pessoas e vai vendo que isso era uma tendência só para grandes centros. Não era uma tendência para estruturas menores, cidades menores assim. Mas quando a gente abriu, né, já tinha algumas academias já estruturadas ainda, e a grande sacada do momento foi eram as ginásticas coletivas, que existia uma franquia chamada Body Systems, que a gente fazia os treinamentos, existia todo um protocolo de metodologia de treino. Então a gente fazia, os professores iam fazer os treinamentos, a gente pagava uma franquia, que era um valor bem alto assim para a época, para a gente poder desenvolver aquela marca, receber os treinamentos e a gente trabalhava com ginástica coletiva. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu abri a academia, eu só tinha ginástica coletiva e duas esteirinhas assim pequenas, se a gente tivesse algum aluno com algum tipo de necessidade de treinamento diferenciado, era o que a gente usava. Então a gente não tinha máquinas de musculação, porque a gente achou que isso seria o ideal naquele momento. Bom, aí a gente deu certo, foram 9 meses, né, trabalhando só com ginástica coletiva, aí aumentou bastante o público. Aí começou então o interesse, né, de outros perfis, principalmente homens, que queriam também fazer academia, mas só tinha as aulas de ginástica coletiva, que era o Body Combat, o Pump, o Jump, Step, e eles não se enquadravam. Então surgiu a necessidade da gente abrir então com musculação. Como aquele espaço que a gente estava era pequeno, a gente resolveu alugar outro espaço, né, ali na Maurício Cardoso, atrás do estacionamento da Peruso. E aí a gente então fez a aquisição de máquinas de musculação e começamos a trabalhar dentro de um perfil de tendência de que é hoje, de ter ginástica coletiva e de ter musculação. Ainda nesse período, 2007, 2008, a gente tinha mais ou menos 70% do público em ginástica coletiva e 30% já para musculação, né? Então aí não era tão significativo ainda a parte de musculação. E aí nessa caminhada, então esse trabalho foi se modelando, né? E a gente sempre pautou muito
vou fazer um parênteses aqui no histórico da academia, a gente sempre se pautou muito na questão da qualidade do atendimento, que era uma coisa que sempre quando os alunos vinham se matricular na academia, a primeira coisa que eles falavam: tem alguém para acompanhar a gente? Tem alguém que vai ficar nos auxiliando? Então, nesse momento, a gente percebeu que essa qualidade do atendimento era tão ou mais importante do que estruturas de máquinas, qualidades de máquinas, máquinas de última geração, enfim, era mais importante investir na capacitação do profissional que ia estar trabalhando do que exatamente em estrutura de máquinas. Então a gente passamos vários professores foram passando e a gente foi construindo uma metodologia consistente, né? Então nesse tempo todo a gente foi pautando nas tendências de mercado e também sem abrir mão sempre da qualificação profissional e da característica de atendimento que a gente tinha, que era um atendimento muito humanizado, né? De deixar as pessoas confortáveis, de não ser aquela estrutura só entra, treina, vai embora, né? A gente sempre teve ali chimarrão na academia, a gente teve cafezinho, né? A parte de avaliação sempre, então a gente implantou o sistema de alongamento no final das atividades para aquela que a gente botar a mão no aluno, para a gente ele se sentir confortável com esse trabalho que estava sendo desenvolvido. Então nesse momento que a gente estava ali na Maurício Cardoso, a gente desenvolveu, né, essa tendência. Deu um problema depois com o prédio, a gente resolveu, tivemos que mudar de endereço e em 2012, mais ou menos, a gente foi pro prédio, lá onde a gente chamava de prédio do Garra, lá em cima na final da Assis Brasil, perto do posto lá. Agora são prédios de apartamentos. E na época, então, a gente foi para uma estrutura, um prédio muito grande, muito grande. Então aí surgiram várias possibilidades de oferta de serviço. Mas a gente continuou com essa estrutura, dividiu salas. E se vocês lembrarem, mais ou menos nessa época, um pouquinho mais para frente, 2013, foi aquele estouro do MMA. Então, de novo, aparece uma nova tendência e a academia vai para esse lado, montamos tatame, montamos atividades direcionadas para as lutas, fizemos até eventos de lutas lá, tínhamos jiu-jitsu, grappling, karatê, taekwondo, enfim, tivemos uma série de atividades lá, né? Sempre seguindo uma tendência. Mas claro que quando a gente monta um alicerce de base de treinamento, esse é sempre o que a gente mantém, que é o nosso carro-chefe, que era a ginástica coletiva e a musculação. E a gente agregou outros valores aí, nesse caso, como as lutas, né? Então a gente teve, talvez naquele lugar ali foi o que a gente teve o maior número de alunos. Não necessariamente que a gente tivesse o maior faturamento, né? Nessa época tinha um pouco de dificuldades financeiras, né? Então a gente não foi o período que a gente teve o maior faturamento. Mas enfim, foi um período sim que a gente tinha a academia muito cheia, tudo lotado, todas as aulas lotadas. E aí foi uma questão mais de reorganização de administração. Bom, em 2015, mais ou menos, nós trocamos do endereço. Então a gente estava nesse espaço muito maior, como eu falei para vocês, e a gente veio então para um espaço menor, que é o lugar que a gente está agora, né? Talvez metade da área construída que a gente tinha lá. Então a gente já ficou impossibilitado de continuar oferecendo as lutas, que nessa troca já era uma tendência, então que eu falo para vocês, as tendências do mundo fitness já era uma tendência que já estava caindo, assim como a ginástica coletiva. Então a gente manteve, a gente mantém até hoje, mas para vocês terem uma ideia, hoje a musculação representa em torno de 80%, 85% do número de alunos e o restante em ginástica coletiva. Então, quando eu falei para vocês que lá em 2007 a gente tinha exatamente o contrário desse número,
né? Hoje a gente tem musculação com 80%, 85% e o restante de ginástica coletiva, de spinning, né? Que são as aulas de bike. Então, os movimentos todos do fitness vão se alterando. Nesse meio tempo, agora, e vocês já devem estar familiarizados com o assunto, apareceu o treinamento funcional. Então, que é outra tendência de fitness também, que a gente sabe que ela vem e só vai ficar a parte boa disso. Então, o que é legal dessa parte dos treinamentos, a organização de produção de serviço das academias, é que a tendência vem, passa e deixa algumas características marcantes do que foi desenvolvido dentro da metodologia. Mas geralmente são tendências que acabam passando, né? Então isso é importante de vocês, um dia quiserem abrir um negócio de vocês, saberem que vocês têm que acompanhar as tendências do que a academia se propõe, do que o mundo fitness está gerando, mas tem que existir um trabalho, um alicerce de vocês, que é essa sustentação. Esse alicerce não pode ser mexido demais, porque a gente tem alunos que estão há mais de 12, 13 anos fazendo academia conosco e fazendo essas atividades de base. E esse público mais flutuante que entra, né? Por exemplo, agora a gente tem aula de zumba, aula de pump, aula de zen, que é uma aula de alongamento, a gente tem o spinning e tem o treinamento funcional, fora da musculação. Uma coisa legal, por exemplo, que já em questão de tendências, que eu estava falando para vocês, o treinamento funcional, ele hoje já está fazendo alterações nos programas de musculação. Então, treinamentos de intervalo ativo, onde a pessoa vai lá, faz uma série de musculação, sai dali e faz um intervalo ativo. Fica subindo e descendo de um stepzinho para manter um gasto calórico, uma frequência cardíaca elevada. Então, esses outros comportamentos dessas atividades vão alterando, né, todo o trabalho da academia e aí a gente vai se adaptando, tá? Então, fica essa ideia de que existem tendências ao longo do tempo, essas tendências interferem diretamente na rotina da academia, mas tem que existir um comprometimento com o alicerce de vocês, que é a base de treinamento. O nosso são os treinamentos já estruturados e principalmente o atendimento, né? A forma de atender o nosso aluno, que é manter o contato com esse aluno, de fazer ele se sentir à vontade, de ele ficar confortável no treinamento, de fazer as adaptações de treinamento de acordo com as características. Então, essa tendência que a gente fala, por exemplo, tinha uma época que o aluno vinha na academia e ele tinha que se adaptar, se adequar ao que a academia oferecia. E hoje não, hoje isso alterou totalmente. O que acontece hoje é que o aluno chega com as suas características e a gente tem toda uma estrutura montada para que ele consiga desenvolver todo o seu potencial. E aí, falando em potencial, a gente tem que trabalhar então dentro das potencialidades do aluno, não dentro das limitações deles. Claro que tem que ser um trabalho responsável, sempre com orientação de profissionais competentes. Bom, então já falamos de tendências, falamos dessas bases de comprometimento e vamos falar um pouquinho de gestão. Tá? Como que acontece a gestão da academia? Porque às vezes a gente entra numa academia, aí tem o recepcionista ali que dá as dicas do que a academia oferece, preenche uma fichinha, o aluno se matricula, ele paga a mensalidade, ele entra para fazer o treinamento dele, mas existe todo um processo por trás disso, né? Um processo de controle. Então hoje na academia, ali na Flex, a gente divide em setores. Tem o setor de musculação, o setor de ginástica coletiva e o setor de recepção e a parte de gestão. Então geralmente a gente tem um coordenador. Hoje a coordenadora da musculação é a Fernanda Pedroso, junto com o Fernando Du, né, e com a Núbia, que são os professores, e mais o Gabriel e a Natasha aí, que são os nossos estagiários que ficam acompanhando os treinamentos e fazendo a formação profissional deles também. Na ginástica coletiva, a gente tem a coordenação da Michele
e também aí por lá trabalha o Gabriel, a Fernanda e a Natasha com o treinamento funcional, então fica sob coordenação dela, e tem o spinning, que é o Thiago, que trabalha hoje conosco lá, que é eu e o Thiago que damos as aulas de spinning. Então existe essa estrutura, existe uma coordenação. Paralelo a esse serviço todo de atividade física, tem a parte de avaliação física, né, que a gente faz, que são as medidas, que a gente faz o acompanhamento, a gente tem um software específico para avaliar a composição corporal, ver percentual de gordura. Eu não vou entrar tecnicamente nisso, que pode ser um tema que a gente discuta mais para frente sobre avaliação, mas é extremamente importante que é o feedback. Então, gente, para a gente finalizar esse nosso primeiro contato, eu deixo aqui para vocês essa indagação assim sobre o que vai acontecer daqui para frente com as academias. A gente sabe que o mundo inteiro está nesse processo, a gente até nem tinha comentado antes, né? Mas as academias todas estão fechadas e o mundo está nesse processo de readequação em função do coronavírus. Quando for liberado, né, o que vai acontecer? Quais as tendências? Será que a gente vai poder voltar como estava antes? Será que a gente vai ter que se reinventar? É isso que eu queria ouvir de vocês, até para a gente ter um feedback, né, de vocês que estão estudando, da comunidade em geral. Vocês podem perguntar para as pessoas o que se espera desse mundo fitness, o que as pessoas vão buscar daqui para frente. E será que a gente está preparado para oferecer isso? Então a gente não pode ficar só preso nos problemas, que hoje a gente sabe que é o coronavírus, mas um bom gestor já tem que estar pensando um pouquinho mais para frente. E quando voltar, o que vai acontecer? Então essa eu deixo para vocês essa indagação. O que vai acontecer? Qual a sugestão de vocês? O que a gente vai propor? O que a gente vai mudar? Nós vamos ter que mudar internamente para mudar a nossa empresa? O que vai acontecer? Então essa é o fechamento esse primeiro trabalho que a gente vem fazendo junto. Eu gostaria que vocês fizessem isso, né? Que vocês fizessem essa reflexão junto com a professora Jaque e que vocês dessem esse retorno do que vai ser daqui para frente da área fitness. O que vocês imaginam? Qual a sensação de vocês? Tá bom? Então eu agradeço bastante a atenção e que a gente possa, né, passar por esses problemas todos que estamos aqui e que a gente possa aí amanhã depois poder ter um encontro presencial, porque eu adoro conversar com pessoas assim, olhando no olho. É bem estranho assim a gente ter que estar gravando um vídeo, mas é isso que eu tenho pelo momento. Eu agradeço a Jaque pela oportunidade de poder estar conversando com vocês e que na primeira oportunidade da gente também estar se vendo frente a frente, eu vou estar disponível aí, tá bom? Então, bons estudos aí para vocês e eu fico à disposição. A gente tem o nosso Instagram, que é o Flex Alegrete. A gente tem a nossa comunidade também, o nosso grupo lá do Facebook, da Flex Academia. Tem os meus contatos que vocês podem pegar com a Jaque, eu fico à disposição, e a academia, na hora que retornar, quem quiser fazer seu estágio, quiser aprender sobre gestão e tudo isso que a gente vai conversando ao longo do tempo aqui, também vai ficar disponível. Tá bom, pessoal? Obrigadão aí, até uma próxima oportunidade.